Quando você vai para a ideia bíblica de igreja, foi Jesus quem institui a eclésia. Isso. E quando ele faz o comparativo de quem é essa igreja, ele faz com um corpo humano, onde ele é a cabeça e nós somos os membros. Então Sim. alguém, principalmente pós-pandemia, eu sou a igreja, vou ficar em casa mesmo. Adoro Você em casa. não é igreja, nós somos os membros. Em particular, temos as nossas ofícios. Eu não vou mais na igreja porque a irmã me ofendeu. Mas lá no seu serviço você ofende todo dia e todo dia você levanta e não perde o horário? Por que que na casa de Deus eu vou olhar para isso? Sendo que no meu serviço eu não olho. Por que que eu não olho no meu serviço? Porque eu tenho um compromisso com a minha família lá em casa. Que eu não tenho compromisso com a minha salvação. Existe hoje uma geração mimimi, uma geração Nutella, que qualquer coisinha me ofendeu, eu vou sair, eu não vou mais, né? Calma aí, né? Esteja firme em Cristo e sirva ao Senhor com alegria na sua igreja. A paz do Senhor Jesus a todos os meus amigos e irmãos. Uma satisfação imensa chegar mais uma vez aqui para dividir com todos vocês hoje palavra. Eu estou com um ilustre homem de Deus, uma autoridade espiritual que veio bem de pertinho aqui do estado do Paraná. Conhecemos num culto essa semana e aprove a Deus permitir ele vir dividir um pouquinho aqui daquilo que o Eterno já derramou no coração dele. Ele é um pós-graduado em teologia, um homem que entende do que vai falar dentro da palavra de Deus. E meu coração fica muito feliz. E eu já quero aproveitar e convidar a todos vocês, aqueles que não são inscritos, que estão só nos assistindo, por favor, se inscreva no canal Resgatando Valores, dê seu like, compartilhe, comente e ative o sininho para que mais pessoas também possam receber nas suas mãos ou nos seus lares esses conteúdos maravilhosos, a qual aqui nós só falamos daquilo que o Eterno continua fazendo na vida daqueles que creem no poder da palavra de Deus. Ele é esposo da nossa querida irmã Daniele Alcântara, vindo aqui da cidade de Serranópolis do Iguaçu, Paraná, e ele é pai de 4 filhos, e ele vai se apresentar melhor, porque a gente não teve esse tempo de muito conhecimento, mas ele é um homem já conhecido. No final, ele vai dar o Instagram dele, né? Ele está em um evento importante que fará ainda hoje, essa noite, em nome de Jesus, aqui na cidade de Boituva. Eu estou falando do pastor Enéas Alcântara. Pastor Enéas, o senhor é muito bem-vindo aqui. Pastora Zilda, um prazer, viu, estar aqui contigo. Uma alegria recebê-lo aqui, conhecê-lo. Já ouvia falar assim, né? Você conhece? Eu ainda não. Aprove a Deus, né? Não foi uma coisa muito combinada, mas quando o Senhor decide Coisa de fazer, Deus. né? Coisa de Deus. E o Senhor vai falar para nós hoje, né? Comentar sobre 2 assuntos de extrema importância que Sim. são curiosidades bíblicas. Quem nunca teve curiosidade? Eu tenho até hoje. O senhor tem? Todos têm. Todos nós temos, né? Que também está falar sobre hermenêutica, que fala sobre ciências e arte, e a exegese bíblica, que é arrancar de dentro do texto algumas práticas. Parecem umas palavras não comuns, mas são palavras necessárias para quem gosta da palavra. Estudar a Bíblia tem que entender esses assuntos e essas curiosidades bíblicas. Ele já vai começar aqui respondendo com aquilo que o Espírito Santo de Deus colocara no coração do filho dele. E eu já quero começar a perguntar ao pastor, né, uma pergunta muito sorroteira, uma pergunta que, né, muitas pessoas falam assim: eu não consigo ler Bíblia, ou então, porque muitos falam assim, eu leio e não entendo a Bíblia.
que a Bíblia ela é um enigma e não é simples, não é fácil de responder. Por não entender, as pessoas não querem ler. O que o senhor, ou que conselho o senhor daria para que essas pessoas, em nome de Jesus, não parassem de ler a Bíblia? É tão difícil assim entender a Bíblia? Missionária Zilda, primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Amém. Eu entendo claramente que foi Deus quem permitiu esse momento, né? Nós estarmos nos conhecendo e estive visitando o teu canal, resgatando valores. Que bênção, viu? Deus abençoe muito. Coisa linda, coisa de Deus. E eu queria, antes de responder a tua pergunta, fazer uns agradecimentos aqui. O senhor fica à vontade, a mesa é tua, o tempo é do senhor. A Deus toda a honra, toda a glória. Eu sei que estou aqui pela infinita misericórdia dele. Então quero agradecer ao Senhor. Quero agradecer a minha família, que eu estou há 19 anos com a minha esposa. Graças Um a ano Deus. de namoro, noivado e casamento. E 18 anos que estamos casados. Amém. Sou pai de 4 filhos, 2 estão comigo na terra e 2 o Senhor já levou. O meu mais velho tem 13 anos, o Flávio José, um beijão, meu filho. Também o Henri, de 3 aninhos de idade, pentecostal. Uau, Deus abençoe. Bebezinho. E a minha esposa, Daniele, que é uma benção, tem me acompanhado em todos os lugares para onde a gente vai, fazendo a obra do Senhor, desde obra missionária que trabalhamos. E eu fui professor por 21 anos, né? E recentemente, há 2 anos, eu me exonerei de 2 cargos públicos para estar na obra de Deus, né? É mesmo? E aproveitando, quero deixar aqui meu agradecimento ao meu pastor presidente, pastor Eliel Moreira, ali do campo de Medianeira, qual eu faço parte, em Paraná. Também ao pastor Augusto Furman, que é o coordenador da 13ª região eclesiástica da CIADEP, ali no estado do Paraná. Agradecendo a ele, eu agradeço também a UMADEPAR da 13ª região. Eu, pela misericórdia de Deus, coordeno jovens de 24 cidades ali do oeste do Paraná. Que bênção. Dentre as maiores cidades, ali está Foz do Iguaçu, né? Fica bem na divisa. Bem do lado ali. E eu moro numa cidade privilegiada, viu? É mesmo? Ela está na divisa do Brasil com a Argentina, Olha que é a só que top. cidade de Serranópolis do Iguaçu. Quero deixar aqui meu abraço a todos os serranopolitanos, em especial ao prefeito da cidade, Gilberto Marsaro, ao Nisso, vice, também a vereadora Maria Madalena, que é minha amiga, está sempre conosco na igreja, que é a presidente da Câmara daquela cidade. Junto, eu já cumprimento também todos os vereadores do município. Um abraço especial ao padre Sidney, que é o padre ali da cidade, o diácono Harold, que é o diácono também ali da Igreja Católica. Um abraço a todos os católicos serranopolitanos. Mais que especial, meu abraço à igreja que eu pastoreio ali, né? A cidade de Serranópolis do Iguaçu, a igreja no Flor da Serra, pastoreado pelo meu amigo pastor Alex, e a igreja do Jardinópolis, onde nós somos pastores ali. Deixo esse meu abraço também a todos os seus internautas, né, que estarão assistindo esse vídeo. E o que nós vamos tratar hoje... E eu quero aproveitar Sim. E pegar um gatilho e mandar um abraço para todos esses nomes importantes, né? Que o pastor Enéas citou aqui. Eu percebo que o senhor é bem conhecido nessa cidade, né? O senhor falou Graças do a padre, Deus. do presidente lá da igreja. Coisa Nossos boa, amigos. né? Nós temos essa comunhão com as pessoas que nos atende, nos admira ou gosta de estar perto. Isso é muito bom. Que bom, que isso é Deus verdade. abençoe a todos eles. Muito obrigado, viu, por esse abraço especial aí. A toda a igreja também, onde o senhor pastoreia lá. Há Glória. muito tempo o senhor está lá? Eu estou há 2 anos. Há 2 anos que eu estou lá, pouco tempo, né? Que estamos, assim, literalmente na obra mesmo, né? Gente, o testemunho dele é maravilhoso. É uma bênção, um pouquinho assim só que ele nos contou. Mas hoje não é testemunho, ele vai voltar aqui especialmente para contar como foi a separação, a escolha de Deus na vida dele. Ele tem um testemunho meio assim, sabe? Que deixa a gente de cabelo em pé. Só pastor tem essas experiências. Hoje ele vai abrir a Bíblia, mas outro momento, outro dia que o Senhor preparar,
O senhor já sai daqui convidado para vir contar o seu testemunho, tá Que bom, benção. pastor Enéas? Muito obrigado, viu? Curiosidades bíblicas. Sim, dentro da hermenêutica e da exegese, né? Que não Exato. poderíamos fugir. Eu Isso. digo de antemão que a gente tenta ao máximo não ser polêmico. O senhor não é polêmico? Eu não gosto É. porque você abre margem para muitas especulações, né? E opiniões diferentes. Exato. Então, acho que seria melhor a gente se manter dentro do... E quando o assunto é polêmico, talvez a gente entre em alguns aqui em algum momento, para não polemizar, o que eu faço? Eu digo das posições teológicas, né? Dessa forma, você entende que existem posições teológicas diferentes. Bom, tratar de hermenêutica, a hermenêutica ela é ciência e arte. Ciência porque ela tem regras, Sim, né? sim. Para interpretar a Bíblia. Arte porque ela usa de uma arte, né, do próprio estudante para usar aquelas regras e Isso. poder aplicar. Quando você diz de hermenêutica, você está falando de uma teoria. Vai ter umas regras de como você interpretar a Bíblia. Quando você fala de exegese, você está falando de prática, que é colocar em prática as regras da hermenêutica, né? E aí você trazer a interpretação bíblica. Exegese na base, ou sendo mais específico, seria você tirar do texto aquilo que o texto está falando. Uau. E é tão lindo, eu vou começar aqui, eu Sim. escolhi o campo das curiosidades bíblicas e gostei do nome do teu canal, né? Resgatando Gostou? Valores. Uhum. Vamos fazer isso com a Bíblia. Glória a Deus. E começar desde a infância. Porque assim, missionária Zilda, desde a infância, as nossas crianças estão aprendendo algo que em off aqui você me disse uma palavra que eu gostei muito. Eu acho que eu vou repeti-la aqui. Pode. Falar de erro talvez seria muito forte. Então vamos usar o equívoco, né? Equivocadamente. Obrigado por essa palavra, viu? Então, Glória a equivocadamente, os professores de escola dominical, as nossas crianças, em algum momento, a respeito da Arca de Noé. E aqui eu não vou fazer o trocadilho que se faz, não. Porque alguém diz assim, quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Aí a pessoa responde e ele diz, não, mas não foi Moisés, foi Noé. Não, não é trocadilho aqui. Eu estou falando da Arca de Noé, né? Sério? Vamos falar da Arca de Noé. Perguntei a um jovem um dia, quantas vacas tinha na arca? E ele de pronto já me respondeu. Uma vaca, porque tinha uma vaca e um boi, um casal de cada espécie. Eu disse, não, eram 7. Aí ele, lá vem os teólogos. Eu falei, não é nem questão de teologia. Aqui é simples, porque, missionário, eu amo a simplicidade da Bíblia. Amém. Olha a pergunta que a senhora me fez. As pessoas leem a Bíblia e dizem não entender. O que fazer? O que fazer? Primeiro que o diabo, ele inteligentemente, ele coloca algumas frases que vira ditos populares e todo mundo já escutou um dia alguém falar assim, não leia a Bíblia, porque quem lê a Bíblia fica louco. Já ouviu isso? Sim, sim. Alguns dizem até assim, principalmente se for o livro de Apocalipse. Que deixa a pessoa meio tordoadinha da cabeça. Pois é. Vamos ver. Isso é uma mentira. Mentira. Veja, o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Já no início, Jesus diz assim, bem-aventurado, felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem. Então vamos lá, com quem que você vai ficar? Com o diabo que diz se você ler você vai ficar louco? Ou com a Bíblia que diz que se você ler você vai ser muito feliz? Uau. Eu quero que essas curiosidades que vamos trazer incentive, né, todos que estarão assistindo a ler cada vez mais a Bíblia. E o que fazer se eu leio e não entendo? Continue, insista. Isso. E faça da forma correta. Para tudo tem um começo, um princípio, uma maneira de começar. Então as pessoas me perguntam, pastor, eu leio a Bíblia e não entendo, o que eu faço? Eu digo, comece a ler corretamente. Aí ele, mas como assim? Comece pelos livros do Novo Testamento. Então comece pelos evangelhos. O evangelho ele é simples. Nós sabemos que a Bíblia, missionária, ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. Isso. O Antigo tem 39 livros, o Novo tem 27.
O Antigo foi escrito em hebraico, com algumas frases, alguns textos em aramaico, mas na sua totalidade foi escrito em hebraico. Textos em aramaico é aquele, por exemplo, de Daniel, quando uma mão começa a escrever, né? Mene, mene, tekel, farsim. Ali é aramaico. Algumas passagens de Esdras, alguns nomes de lugares nos Gênesis estão também em aramaico. Mas em sua maioria ali está em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. E olha que maravilhoso. O grego escolhido ali não foi o grego coloquial. Então, já viu aqueles teólogos que quando vão falar, mudam a voz, falam bonita, enfeitam. Coloca palavras difíceis de entender. O evangelho não é isso. Simples. Jesus O evangelho era simples, é simples. né? Tanto que o grego escolhido ali é o koiné. E o koiné, ele é a língua grega do povão. Né? A língua que todos pudessem entender. É tão lindo isso que você aí de casa, eu tenho certeza que vai ter essa curiosidade. Se você abrir o livro, o Evangelho de Lucas, quase todos os versículos de Lucas iniciam com a palavra E. E se você tirar o E ali da leitura, não vai mudar o sentido do texto. Poxa, por que ele repetiu tanto ali, tanto E? Porque ele é simples. Porque ele estava falando para pessoas simples. Eu nunca tive essa observação. Quase todos. Tá vendo? São muitos versículos e quase todos eles começam com a letra E. E Jesus era muito simples, né? Jesus era muito assim, ele explicava de uma forma que todo o povão da época, né? Conseguia entender, por mais a pessoa não ter nenhum conhecimento. Hoje, graças a Deus, nós temos aí grandes teólogos, grandes homens que nos ajudam a entender com mais propriedade a palavra de Deus. Mas Jesus era muito categórico. Exato. Ele era muito assim, cheio de parábolas. Ele dava aquela volta assim de uma forma tão gloriosa, que eu amo as parábolas, né? Para ele aplicar uma única lição. Olha como ele é simples, né? Usava parábolas. Isso. Então, assim, eu fiz esse rodeio e agradeço a permissão, porque quando nós falamos da arca, também vamos ser simples aqui. E simplesmente dizer que na arca não tinha uma vaca. Não tinha Na arca tinha 7 vacas. Meu Deus, o pastor começou com uma heresia. Não parece? Parece. Diante do que a gente aprendeu desde criança. Mas que dificuldade que nós temos. Eu vou pedir para a senhora me auxiliar, ler o texto de Gênesis, capítulo de número 7, versículo 1. Versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Verso 2. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares. Uau! Então não era uma vaca? Né? Não, dos era animais... 7 vaquinhas. 7 bois. O que Noé faz quando ele sai da arca? Mata um carneiro. Eu amo carneiro. Você já pensou se tivesse só um carneiro na arca? Nós não comeríamos carneiro hoje. Porque a primeira coisa que ele fez foi matar um carneiro. Então na arca tinha 7 carneiros, tinha 7 ovelhas. E o texto percebe que é bem claro. 7. E tem várias traduções, né, pastores? Eu vi o senhor aplicando lá no culto, onde o senhor deu aquele ensinamento. Sim. E vamos terminar de ler esse verso aqui, né? Ele leu 40 versículos. E são detalhes que muitas vezes a gente não tem muita percepção, né? E 40 versículos, ele separa ali em 10 ou 5, né? Dos 40 versículos, ele trouxe uma doutrina poderosa, gloriosa. Glória a e Deus. Aquilo eu falei, meu Deus, quanto... E deu certo, deu pensar, o esposo pensar e convidar para vir aqui dividir essas palavras lindas conosco. Então, o verso 2 diz que eram 7 pares, o macho e sua fêmea. E dos impuros? E dos impuros, 1 par. Pronto. Aí que vem a confusão, né? Então, por exemplo, quantos porcos tinha na arca? Do impuro, um porco e uma porquinha. Né?
Agora, dos outros, 7. No 3, ele vai falar também das aves. Também as aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. 7. É, É algo tão, tão lindo, né? e curioso mesmo, né? Curioso. Que Começamos assim. por falta de ler a palavra da forma correta, porque tem tudo a ver, ele é um professor também. Então, uma vírgula muda o sentido da fala, Com da certeza. A frase. importância da É leitura, a né? leitura. E a leitura, tem que praticar, né? Se você não Vamos praticar. manter aí dentro da mesma linha de algo que a gente aprende quando criança, né? Sim. Para a segunda curiosidade. Deus, após o dilúvio, ele faz uma aliança com os moradores da terra. E nesta aliança, ele coloca um arco no céu. Uhum. E todo mundo conhece esse arco como Arco-íris. arco-íris. Que anos eu acreditei também assim. Olha, agora veja o que diz Isaías 42, versículo Nossa, 8. velho. Eu, o Senhor, este é o meu nome. A minha glória eu não dou a outrem. Então Deus ele deixa bem claro que a glória é dele. Por isso que eu digo sempre aos ministrantes, o pregador, o ministrante, nunca pode ser maior do que a palavra. É verdade. Porque ele não divide glória. A glória é da palavra, a glória é do Senhor. Agora, quando percebe, parece uma coisa simples. Mas quando você chama aquele arco de arco-íris, será que nós não estamos indo contra a Bíblia? Vou pedir teu auxílio mais uma vez. Gênesis capítulo 9, no versículo 13. Ele vai falar desta aliança. Porém, nas nuvens, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Olha lá. O meu arco. Deus está dizendo que o arco é Dele. dele. E nós chamamos o arco, falamos que o arco é de Íris. E Íris, quem é Íris? Íris é uma deusa grega. Percebe? Então a gente pega aquilo que é de Deus, sorrateiramente, parece uma coisa tão simples, inocente, Inverte, né? e inverte o que a Bíblia fala que o arco é dele. A gente pega, não, vamos tirar, não é de Deus, vamos dar para Íris. E a gente chama de arco-íris. E é muito difícil hoje você encontrar alguém que, ao invés de dizer arco-íris, diga arco celeste ou arco de Deus, como está na Bíblia. Meu filhinho de 3 anos de idade, se alguém falar perto dele, fala, olha lá um arco-íris, ele corrige na hora. Ele já desconstrói a ideia. Porque esse é o papel do pai. Né? Quando dado da Páscoa, qual foi a orientação de Deus para os pais? Olha, quando vossos filhos os perguntar que culto é este vosso, vocês pais dirão, esta é a Páscoa do Senhor. E é uma responsabilidade do pai ensinar o filho. Isso. Qual é o sentido da Páscoa, o que é a Páscoa? Assim como também é responsabilidade do pai ensinar que aquele arco não é de Íris. Aquele arco é de Deus, como está no texto ali. Né? Então, verdade. hermenêutica e exegese é isso. O que é a exegese? Tem a exegese e a eisegese. O que é a exegese? É colocar no texto aquilo que o texto não diz. Então, quando você chama o arco de arco-íris, você está colocando no texto o que não está no texto sagrado. Está adulterando uma verdade. Exato. E que é pecado, né? Sim, há uma orientação de não pecado, colocar não e nem pode. tirar. Um pensamento teu, por isso que é bom dizer na hora que estiver ministrando, porque nós podemos conjecturar. Uma Sim, ideia minha, sim, é o que eu exato. penso. Se eu fosse a Sara, eu diria, imagina, nunca, né? 90 anos. Isso. É um pensamento meu, porque isso não Conjecturas. está no texto. Exato. Isso aí você está deixando claro que é uma conjectura. Né? Agora, você colocar, por exemplo, todas as pessoas que chamam o arco de arco-íris estão colocando. E estão fazendo algo tremendo, terrível, que é tirar a glória que é de Deus. Porque, vamos falar, o arco-íris é coisa linda. É bonito, né? Né? Você está tirando uma glória que é de Deus e dando para íris. E quando também, pastor, é inconsciente, né? Existem pessoas como eu mesma, não vou nem falar de outros, vou falar de mim mesma. Quantos anos eu não achava arco-íris, coisa de Deus, foi a aliança que Deus fez com aquele povo.
essa ignorância é uma ignorância que eu estou dizendo, não chamando as pessoas de ignorantes, não é isso. A ignorância é falta de conhecimento, né? Exato. Então, quando a partir do momento que eu passo a conhecer essa verdade que é válida, aí eu já não sou tão ignorante naquele assunto. Isso E mesmo. muitas vezes eu, com a minha ignorância, Já chamou. inúmeras vezes, não só o arco-íris, como outros textos que depois aqui a gente vai ver, que a forma da gente dizer está na Bíblia, escrito assim, tal, não tem nada da Bíblia. É verdade. Eu li errado, entendi errado, apliquei errado. E Precisamos tomar esse cuidado, Deus né? tem a misericórdia, né? E faz hoje nós entendermos, não só eu, como muitas pessoas, que leem direito a palavra de Deus. Abra ela. Não é só ler, que nem eu estou lendo um jornal. Medita nela. Ah, mas eu não estou entendendo. Leia de novo. Mas eu continuo não entendendo. Leia de novo. Uma hora o Espírito Santo de Deus vem. Porque até para você entender a Bíblia, você tem que ter o Espírito Santo Exato. ali, né, do teu lado. Porque é o único livro sagrado que o autor está presente para nos orientar, né, ajudar nós a entender o que significa essa poderosa palavra. E esse serve de orientação, vem aí a companhia da leitura, que é a oração, né? Pedir para Deus discernimento quando estiver lento. É verdade. E eu amo muito essa arte de interpretar a Bíblia, que é o tema Eu gostei desse dessa podcast. colocação do senhor, essa arte. É muito bom, porque você... Sabe aquele negócio de você tirar, você ver... Alguém diz assim, Deus revelou uma palavra para mim aqui. Vamos desmistificar isso daqui. Tudo na Bíblia que era para ser revelado já foi revelado. Deus não revela mais nada. Deus, ele nos inspira. É diferente. A palavra revelada já está aqui. Toda revelação de Deus já está no texto sagrado. Então, é muito perigoso quando as pessoas falam, eu estive essa madrugada orando e Deus revelou. Opa, calma, tudo que era para ser revelado já foi revelado. O que Deus nos faz é nos inspirar. E nesse ramo da inspiração, olha quando a gente vai falar do texto de Lucas capítulo 15. A parábola do filho pródigo. Quem é que nunca ouviu uma ministração a respeito do filho pródigo? Todos quase. E na maioria das igrejas que eu vou, quando eu vou falar do filho pródigo, eu, para dar uma provocada, eu lanço a pergunta: o que significa pródigo? E percebe a falta dessa arte de interpretar. Por quê? Na arte, você tem uma regra na hermenêutica, que é estudar etimologia. Eu amo etimologia, que é estudo dos significados da palavra, a origem das palavras, de onde que elas vieram. E quantas vezes ouvimos pregar sobre o filho pródigo, mas não sabemos o que significa a palavra pródigo. Então, o ministrante, o pregador, ao estar de encontro com a Bíblia, para interpretá-la, precisa ter um dicionário bíblico, precisa ter, para que ele busque ali essas coisas. E o que significa pródigo? Vamos lá. São curiosidades bíblicas, né? O senhor está nos dando uma aula, porque eu também estou aprendendo muito aqui. O que Maravilha. significa pródigo? Não que eu não saiba, mas eu quero que ele registre. Uau, vamos lá. Pródigo é o filho gastão. É aquele que gasta demais, é o gastador. Então, está falando desse moço que gastou demais, consumiu, consumista, né? Missionária Zilda, tem uma inspiração de Deus aqui. Glória Perceba a Deus. que eu usei não revelação, mas uma inspiração de Deus tão linda nesse texto que eu não consigo falar dele sem não lembrar. Glória a Deus. Vamos lá para a história. Ele sai da casa do pai, ele deseja comer dos alimentos que os porcos estão comendo, e agora a Bíblia diz assim que ele cai em si. E quando ele cai em si, ele diz assim, consigo mesmo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Glória a Deus. E eu vou dizer 3 coisas para o meu pai. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E a terceira coisa que ele disse que falaria ao pai: faze-me como um dos seus trabalhadores. Aí ele vai. Às vezes na leitura rápida, é por isso que eu amo Spurgeon, que ele quando ia ministrar um texto,
ele lia pelo menos 25 vezes todo o contexto. Isso mesmo. E lendo esse texto E ele não aqui, ficou louco, né? não ficou. Grande homem. E fazendo isso veio essa inspiração. Por quê? Ele disse que ia falar 3 frases para o pai, mas depois você vai ler e vai ver ele diante do pai. Agora, ali ele está pensando o que iria dizer. Agora ele está diante do pai. Aí Lucas capítulo 15 vai falar o que ele disse. Ele começou como Certo, ele prometeu. isso. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Segunda frase ele também falou. Não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele falou isso, o coração do pai se comoveu. Ele falou, opa, não é assim. E Glória antes a dele Deus. falar a terceira frase, perceba que ele não falou a terceira frase. O pai o beijou, o abraçou e falou, vai lá, mata o novilho, Quebrou ele, porque o meu filho estava perdido Glória e a foi Deus. achado. Glória a Deus. O que Deus e o pai quer fazer é festa, Festa. né? Para o filho que está aí, quem sabe, né? Afastado. Então, corre logo. Nada disso faz-me de um dos seus trabalhadores, não. O pai vai fazer você honrado na casa dele. Vai botar aliança, né? Uau, isto mesmo. Vai por versos 9. É muito lindo isso, né? E tudo isso está muito claro e nítido no texto. Percebe? É algo inspirado ali, apenas que numa leitura você vai se perceber bem. Bom, vou trazer mais uma aqui. Sim. Todos nós já ouvimos também alguém dizer assim, ó, Deus não dá para nós luta maior do que a gente possa suportar. Será que está escrito isso na Bíblia? Que Deus não nos dá luta? Vamos ler? Vamos conferir. 1 Coríntios, Aonde? 1 Coríntios. capítulo de número 10, versículo 13. Paulo vai dar um ensinamento aí. Posso ler? Pode ler por bondade. 1 Coríntios 10, 13. Isto. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Isso é muito lindo. Olha o que Paulo está falando. Ele não está falando de luta. Ele está falando de tentação. Então ele diz, olha, Deus não dá tentação que nós não possamos suportar. Que é diferente de luta. Nada a ver uma As coisa pessoas com outra. não culpam, às vezes, até Deus quando caem em pecado? Sim. Mas Podia ter não. me livrado e não me livrou. Deus não tem nada a ver com isso. Aí Deus está falando, não, mas eu não dou tentação acima do que você possa suportar. Pelo contrário, junto com a tentação, eu dou o escape. Né? Então Deus sempre tem um escape. É daí que vem aquele outro texto que diz assim, ó, de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Por quê? Porque junto com a tentação foi dado um escape. O livramento. Foi dado o livramento. Eu gosto muito... O senhor sabe que eu já falei errado. Eu já falei isso aqui muitas vezes errado. Mas nunca mais eu vou errar. Em nome de Jesus. Terá mais coisas, viu? Ai, glória não a Deus. saia daí, não saia. É coisa gloriosa. A Bíblia, gente, ela é uma fonte inesgotável, entendeu? E você precisa ler com uma lupa do Espírito Santo para, né, essas palavras virem assim da forma que está na Bíblia. Até porque pode ter alguém aí que quando nós falamos da questão lá do arco-íris, do arco de Deus, pode ter pegado a sua Bíblia para conferir e quem sabe lá achou escrito arco-íris. Vamos deixar bem claro aqui que as traduções, elas colocam lá as suas interpretações. E como chamar o arco de íris foi tão, né, pegou a todos, por exemplo, a linguagem de hoje coloca lá, a versão linguagem de hoje coloca lá arco-íris. Né? O que eu digo para quem diz assim, olha, mas na minha Bíblia está escrito arco-íris? Simples, você precisa trocar de Bíblia. Você precisa pregar uma versão que seja mais próxima do original. Então, o que eu recomendo? Bíblia King James. Ela foi traduzida em 1611, diferente da Almeida, que foi lá nos anos de 1800.
Então perceba, no mínimo 200 anos antes, a King James foi traduzida. O rei James contratou mais de 50 homens para traduzir do original para o inglês. E aí, do inglês, nós temos hoje a Bíblia King James, que é a que está mais próxima do original. Então, se vale uma dica aí, né? Tenha em casa uma Bíblia King James. De preferência que não seja atualizada e nem a fiel. Só a de 1611. Que ela chega bem perto, né? É a mais próxima que a gente tem do original hoje. Talvez alguém como eu, assim, tenha entendido errado por estar na Bíblia, está certo. E não é bem por aí. Glória a Deus. Estamos aqui falando sobre curiosidades bíblicas. Gostou? Ai, não fica só em você, não. Se inscreva no canal Resgatando Valores, dê seu like, comente, compartilhe, diga para mais pessoas sobre essas curiosidades bíblicas. Você tem alguma pergunta a fazer? Surgiu uma curiosidade? Coloca aí. Pastor Enéas, eu vou passar para ele. Ele responderá e tirar suas dúvidas. Missionária Zilda, nos cultos, quem é que nunca ouviu a frase: o diabo veio para roubar, matar e destruir? Ai, todos já ouviram, inclusive também já falei. Será se tem isso na Bíblia? Ai, pastor, não me pega de surpresa em nome de Jesus. Talvez alguém esteja dizendo assim, mas tá escrito ladrão, né? João 10, o ladrão veio, senão para roubar, matar, e o ladrão é o diabo. Não é. Olha aqui, questão, tá? De uma interpretação bíblica que é comum entre todos os teólogos. Tá? Então, o que eu vou dizer aqui, não existe contradição teológica. Existe equívocos. Equívocos, ele gostou dessa palavra. De muitos pregadores ao falar. Sim. Né? Mas, na questão teológica, até porque se você analisar o contexto de João 10, Jesus está dizendo assim, olha, ele está fazendo um paralelo entre o bom e o mau pastor. E ele diz, eu sou o bom pastor. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Aí ele vai fazer o paralelo. Aquele que não é pastor é ladrão e salteador. Ele não entra pela porta, ele entra pela janela. Percebe o paralelo? São aí dois pastores. Dois pastores. E no versículo 10, em sequência, ao falar de aquele que não é ladrão, passa pela janela, ele diz o ladrão. Quem é esse ladrão? Pastor mercenário. Aquele pastor que tira o couro, a lã e tudo das ovelhas. Então, pastor mercenário, aquele que faz a obra de Deus só por dinheiro. Existem esses pastores? Vamos lá. Eu me lembro que numa conversa nossa, a senhora citou um texto de Mateus, salvo engano, capítulo 7, que fala das pessoas que chegarão até no dia do arrebatamento, o trono. E ele vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim. Olha quem é essas pessoas. Eles dizem assim para o Senhor, Senhor, mas em teu nome pregamos, profetizamos, expulsamos demônios. Eu digo que claramente ali é os pastores. Né? Fiz a tua obra, olha, eu preguei, eu profetizei, eu expulsei demônios, mas... O senhor não me conhece como? Eu não vos conheço. Meu Deus. Porque é o paralelo do ladrão que vem e olha o quão forte Jesus faz essas comparações. Porque se você for olhar, o diabo ele não rouba, mata e destrói. Sim. Então, essas que são, sim, atributos do diabo, é o mesmo que ele usa para o pastor mercenário. Então não está errado a ideia de que... fazer um paralelo desde que eu não diga que... é o diabo. Esse texto fala do diabo. Essas atrocidades desse pastor aí mercenário, que tem essas obras malignas, feias, que não combina com o papel de um pastor, né? Eu estou falando com o pastor, gente. Que ousadia. Não, mas é uma ideia que nós podemos tirar de dentro da palavra de Deus. A espada é de dois gumes, né? Vai e volta. Não, mas é alguma mentira? Porque nós estamos hoje vivendo uma época em que não é todos, tá? Porque às vezes temos 10. Um erra.
Aí a pessoa quer generalizar, e não existe. Tem pessoas, tem pastores comprometidos com a palavra, que ama a palavra, que prega a palavra, e não faz alianças com essas pessoas aí, né, entre aspas aí, pastores mercenários que estão adulterando a palavra para se dar bem na vida. Eu vou aproveitar o gancho, Ai, porque Jesus. hoje nós estamos vivendo uma onda de desigrejados, né? E os desigrejados eles dizem assim, por isso que eu não vou na igreja. Porque o pastor é mercenário, ele é ladrão, ele rouba, mata e destrói. Por isso que eu não vou na igreja. Qual é o meu conselho? Primeiro, que quando você vai para a ideia bíblica de igreja, né? Foi Jesus quem institui a eclésia. Isso. E quando ele faz o comparativo de quem é esta igreja, ele faz com um corpo humano, onde ele é a cabeça e nós somos os membros. Então Sim. alguém, principalmente pós-pandemia, eu sou a igreja, vou ficar em casa mesmo. Adoro Mas em você casa. não é igreja. Você não é igreja. Você está equivocado. Equivocadamente errado. Por quê? Nós somos membros da igreja. Nós não somos a igreja. Nós somos os membros. Em particular, temos as nossas ofícios. Agora, você já imaginou o que acontece quando eu corto, arranco do meu corpo um membro? Quando um membro está sozinho, o que acontece? Ele apodrece, cheira mal. Vai morrer. Então não, não já é... tá morto, né? A partir do momento que sai do corpo, Saiu do corpo, tá morto. como se fosse uma mão, um braço, assim, andando sozinho. Seria arrepilante, É né? assustador, né? A gente andar pela rua e ver uma mão andando sozinho. E ele falando, não, mas eu sou do corpo. Não, você tá sozinho. Fora do corpo, você apodrece, cheira mal. Meu Deus. Mas eu não vou na igreja por causa do pastor, porque fulano pecou, porque isso, porque aquilo, outro. Mas espera aí, por que você não para de trabalhar? Porque lá no seu serviço, tenho certeza que também tem ladrão, pessoa que rouba, invejosa, pessoas que te ofendem. Aí ele vai e diz assim, não, eu não vou mais na igreja porque a irmã me ofendeu. Mas lá no seu serviço você é ofendido todo dia e todo dia você levanta e não perde o horário? Por que que na casa de Deus eu vou olhar para isso? Sendo que no meu serviço eu não olho. Por que que eu não olho no meu serviço? Porque eu tenho um compromisso com a minha família lá em casa. Que eu não tenho compromisso com a minha salvação? Então, nós precisamos parar, né? Existe hoje uma geração mimimi, uma geração Nutella, que qualquer coisinha me ofendeu, eu vou sair, eu não vou mais, né? Calma aí, né? Esteja firme em Cristo e sirva ao Senhor com alegria na sua igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Maravilha. Bom conselho, né? Os desengrejados vai voltar tudo para a igreja. Em nome de Jesus. Gente, tá tão gostoso isso aqui. Meu Deus do céu. Tá uma presença aqui do Espírito Santo de Deus que está iluminando não só a minha mente, vai iluminar a tua mente também para essas curiosidades bíblicas. Por falta de lermos a palavra de Deus, muitas vezes não entendemos o que de fato está escrito e saímos atropelando uma verdade. E talvez seja isso, que as nossas orações sejam impedidas, talvez seja isso, que nós não estamos tendo êxito e sucesso naquilo que o Senhor disse que era para nós termos. Porque o pastor vai responder isso aqui, que até para mim orar eu preciso ter a Bíblia, conhecer ela, porque senão as nossas orações, elas ficam lá meio paradas. Vamos para mais outra curiosidade bíblica, pastor. Conte para nós uma curiosidade bíblica do livro de Salmos, e eu tenho aqui anotado o livro de Salmos de número 46, no verso 11, com essa palavra que tem, que por muitos anos eu dizia, por que será, né, que eles colocam lá cela ou sela? E não é só essa, tem várias palavrinhas ali que se você não tem um conhecimento, você ignora. Inclusive, na leitura, quando nós estamos lendo, a gente nem pronuncia aquelas palavras. É verdade. O que significa sela? Vamos lá, essas palavrinhas aí são interessantes. Lá no livro de Abacuque também tem uma, sigianote, né? Sobre forma de sigianote, forma de canto, né? Agora vamos lá, já que estamos falando do canto dos Salmos 46, certo. Salmo 46, a senhora puxou um gancho aí que é maravilhoso. É mesmo? Porque existem curiosidades infinitas aqui, viu? Quando a gente fala do Salmo 46 em específico, sim, ele foi escrito pelos filhos de Corá.
Isso. Corá, aquele que foi engolido Engolido pela lá terra, pela terra. a rebelião contra Moisés. Tudo que era dele, né? Todas as suas fortunas foram junto, mais 250 homens também engolidos pela terra. E aí você vai ler Números, capítulo 26, versículo 11. Lá está escrito no versículo bem pequenininho, de uma linha. Mas os filhos de Corá não morreram. Percebe que o texto quis trazer essa informação. Olha, Corá morreu, toda a fazenda foi junto com ele, mas os filhos de Corá não morreu. Percebe que eles não poderiam colocar a culpa no pai. Ah, eu fui engolido também, foi meu pai. Ele soube manter a posição e não foi engolido pela terra. Os filhos não morreram. E esses filhos não teriam todos os trejeitos para ser pessoas depressivas, tristes. Sim. Porque já imaginou eles indo ao colégio? Conjecturando. Olha Imagina o bullying que eles sofreriam. Ah, aqueles ali, ó, filho de Corá. Aquele que foi engolido. Olha, aquele que foi engolido, aquele que se rebeliou. Olha o filho do rebelde lá, ó. Mas a Bíblia disse essa informação, que eles não morreram. E graças a Deus que eles não morreram, porque escreveram o Salmo 46. A Bíblia diz assim, ó, quem está alegre, cante louvores. Eles que eram para estar triste, agora vão cantar. Glória a Deus. E o Salmo 46, eles começam... A senhora pode ler, por favor, o versículo 1? Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Olha isto. Ou nas angústias, né? Nas em outras angústias. traduções. Veja que ele está declarando, ó, Deus é o meu socorro Ele bem está presente. certificando. Seja o que for, né? Meu Deus. Ele já começa com essa alegria. Agora, eu vou chegar lá no Selá, tá? Que é a última palavra desse capítulo. Ele começa nessa alegria e durante o Salmo 46, e percebe que aqui eu chamei de versículo, porque dentro da teologia sempre tem esse questionamento. Salmo não tem capítulo, tem verso, tem números. Não tem versículos, tem versos. Sim, porque eles são louvores, né? Os louvores de Israel. Todavia, quando nós vamos fazer a leitura do livro dos Salmos, eu estou dentro da liturgia de um culto, então dentro da liturgia eu não vou cantar os salmos, até porque eu não sei cantar esses salmos. Então eu vou ler. Então dentro da liturgia não há problema nenhum você chamar de capítulo e de versículo. Então não é errado alguém Não é errado. a Bíblia falar, vamos ler aqui nos Salmos de capítulo no 46? Não. Dentro da teologia não, porque você está falando de uma liturgia, você não vai cantar os salmos, né? Você vai fazer a liturgia de uma leitura. Porque eu já ouvi pessoas, pastores mesmo, reprovando. Não. Gente, Salmos não fala capítulo, porque não é capítulo, é números. Talvez o que ele estava querendo mostrar é que os salmos são louvores, é uma harpa Só do povo de Israel. Então, melhor, né? Mas na liturgia eu não vou cantar, eu vou ler. Então, sem problema nenhum, chamar de capítulo e versículo. Então, dentro dos versos desses salmos tão bonito, ele vai tratar Deus falando as coisas que ele faz na primeira pessoa do singular, exaltando Deus. Ele faz cessar a guerra, ele corta o arco, ele quebra, ele lança os carros no fogo. Ele glorifica, sempre glorificando a Deus, dando glória a Deus, falando ele. Isso. Aí no verso 10, quem está escrevendo o Salmo 46? Os filhos de Corá. No verso 10, leia por bondade. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Meu Deus, eu não consigo falar sem não sentir a presença de Deus. Ele entrou no meio dos louvores e respondeu. Percebe? Não é os filhos de Corá que está escrevendo isso daí. Sim, Aquietai-vos e sabei que eu sou... O próprio Deus falou ali. O que diz Salmo 22:3? Deus habita... no meio dos louvores. Meu Deus, os filhos de Corá estavam glorificando tanto a Deus, que Deus falou assim, gostei desse hino, vou entrar no meio. Ele entra no meio do louvor, e olha a palavra que ele dá para os filhos de Corá. Aquietai-vos. Eu recebo essa palavra até hoje. E sabei que eu sou. Eu sou Deus. Sou exaltado.
Entre as nações, sou exaltado entre a terra. Ele vai Glória a provar no Deus. último versículo que Deus realmente manifestou no meio do louvor. Ele falou, O olha, Senhor dos Exércitos está conosco. aqui. Oh, glória a Deus. O nosso Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele continua Aleluia. ainda glorificando. Ele comprovou, olha, Deus manifestou aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ele acabou de entrar no meio do louvor. Quer dizer, né, mediante lindo toda demais. a situação do pai ser engolido com todos os seus bens, eles continuam ali sendo fiel a Louvando. Deus, louvando a Ele. Sabendo que Deus estava com Que eles. lição para nossas vidas, né? Aí, Aleluia. perdoe o rodeio, Ai, coisa linda. chega o Selá, a última palavra do capítulo. E percebe que na liturgia, os leitores não a leem. Eu leio. Se eu for ler algum texto, porque eu não acho muito interessante. o Selá ele não aparece só aí. Aparece em outros textos. Sim, sim. Então, a dica que eu dou, Leia. quando for, leia. Por que tem que Selá. ler, pastor? Primeiro assim, dentro da etimologia, o significado da palavra selar, ela não tem um significado certo, ele é um significado incerto. Mas ele há as probabilidades. Então são 3 probabilidades para o significado dessa palavra. Primeira possibilidade é que ela seja uma pausa na música. Ou seja, eles estão cantando ali e dado aquele momento que está escrito selar, eles dão uma pausa. E essa pausa é uma pausa um pouquinho maior. Segunda possibilidade de interpretação do significado dessa palavra é que ela seria um tom a mais, um tom acima na música. Então está cantando em dó, aí ele sobe para ré no meio da música. Sobe um tom, né? Quando chega na palavra. Essa seria a segunda possibilidade. A terceira, que é a que eu mais gosto, é que essa palavra seria uma palavra de glorificação. Assim como dizemos glória a Deus, aleluia, louvado seja, uma palavra de glorificação. Glória a Deus. E me parece propício aqui, né? Deus se manifestou no meio do louvor. O Senhor dos Exércitos está conosco. Glória! Sei lá. Essas são as possibilidades aí de significado. Explicação. Já que nós estamos aí no livro de Salmos, vamos para mais um salmo? Qual? 119. Tá. Maior salmo Maior da salmo Bíblia. da Bíblia. Olha quão lindo e quantas coisas temos aí nesse salmo. O Salmo 119, ele Sim. é o maior acróstico da Bíblia Sagrada. Acróstico. O que significa a palavra acróstico? Todo mundo, quando estava no colégio, já fez um acróstico. Tenho certeza. Talvez a palavra seja nova, mas todos já fizeram um acróstico no Sim. colégio. Principalmente quando estava namorando, Adolescente, olhando um né? adolescente que olha para a menininha, ele pega o nome da menina, por exemplo, vou pegar o nome da minha esposa, Daniele, coloca lá uma letra embaixo da outra. Para cada letra, uma frase ou uma palavra. Isso é acróstico. O Salmo 119 é o maior acróstico da Bíblia. A maioria das edições bíblicas coloca no epígrafe, a cada 8 versículos do livro de Salmos, 119, uma palavra. Aleph, aí vem versículo 1 ao verso 9. Bet, mais 8 versículos. Gimel, mais 8 versículos. E ali vai. Todas as palavras são 22. Então, o livro dos Salmos 119, o capítulo 119, ele é dividido em 22 partes de 8 versículos. Ah, por isso que é falado acróstico. Por isso que é um acróstico. E ali, o que são essas palavras? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, E, Vav, Zain, Et, Tet, Yod, Kof, Lamed, Men, Nun, Samik, Ain, Pet, Sad, Kof, He, Shin, Tav. Ah, eu já fiquei até com vergonha. Glória a Deus! Na verdade, o que nós pensamos ser palavras são as letras do Letras. alfabeto hebraico. Que não aparece só ali. Inclusive aparece em Lamentações, em Jeremias, livros em também. outros livros também. E todos eles, quando aparece, é acróstico. O que é? Por que estão ali? Aleph, 8 versos. Esses 8 versos da música, no original, lógico que na nossa língua, né, o português, vai mudar, até porque o hebraico não tem vogais, só consoante. Antes, isso. Mas no hebraico, os 8 versos inicia
com a letra que está ali no epígrafe. Então, Aleph, do 1 ao 8, no hebraico inicia com Aleph. Depois, Bet, do 9 ao 16, inicia com Bet. E ele forma, então, o maior acróstico da Bíblia Sagrada. Informação interessante aí, né? Claro, muito interessante. O senhor chega a dizer, em algum momento, que tem 3 versículos aqui na Bíblia? Nesse salmo, nesse Sim. salmo, que é diferente dos outros todos. São diferentes. Por que são diferentes? Só 3. E quais são eles? Vamos lá. Ó, você tem no livro do Salmo 119, todos os versículos menos 3, fazendo alguma referência à Torá, Certo. ao Pentateuco. Ele vai chamar em algum momento de lei do Senhor, teus estatutos, teus mandamentos, teus preceitos. Vamos fazer um exercício aqui? aí, vamos lá. Escolhe aí um verso do 119 e leia. De todo o coração te busquei, o verso 10, tá? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Teus mandamentos. Então, todos os versos darão referência à Torá. Agora, o 90, o 122 e o 132, esses 3 versos são os únicos 3 versos do Salmo 119 que não faz referência à Torá. Eu posso ler só um, então? Leia um. 90. A tua fidelidade estende-se de geração em geração, fundaste a terra e ela permanece. Viu? Não fez referência. Ele fala no início ali, tua fidelidade, mas não é referência à lei, né? Todos os demais faz referência à lei. De alguma maneira, eles farão referência à lei. Interessantíssimo isso. É lindo isso, Dani. Eu nunca tinha ouvido dessa maneira, dessa forma. É o significado. Continuemos aí nos Salmos. 119. Sim, o senhor fica muito à vontade. Vamos lá. O Salmo 23. Terlim Kaf Gimel. Salmo 23. O que o senhor disse aí? Terlim Kaf Gimel, Salmo 23 em hebraico. Ah, tá. Em hebraico, ele é Adonai Roi Lo Ersar. Assim se pronuncia em hebraico o Salmo 23. Adonai Roi Lo Ersar. Existem 2 palavras hebraicas que significam nada, que se traduz no português para nada, né? A primeira é klum e a outra é shundavar. Então, klum ou shundavar é as 2 palavras hebraicas para nada. E essas 2 palavras não aparecem no Salmo 23. É só na tradução para o português que o escritor colocou ali. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Mas o sentido original do texto do Salmo 23 não tem esse nada. O sentido original ali, então, é: o Senhor é o meu pastor, estará presente. Uau! Não faltará. Glória a Deus. Lembra quando deu a morte da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro? Sim, sim. Houve um movimento em todo o país e fora dele com a frase Marielle presente. Foi. Mas essa frase não pode ser verdadeira para nenhum morto. Todos que morrem não podem estar presentes. Agora, o nosso Deus, ele faz a diferença no Terrelim Café Gimel. O Senhor, ele é o nosso pastor. Ele não faltará. Glória a Deus. Ele estará presente a todo momento. Oh, independente da sua situação. Maravilha. Ô, missionária, por isso que eu não preciso de Deus. Não, pera um pouquinho. O senhor disse que não ia causar polêmica. Agora o senhor fala para mim que o senhor disse que não precisa de Deus. O senhor tem que ter uma boa explicação aqui, senão a gente vai falar. Deixa eu me defender, assim. não saiam daí. O meu pastor Renato, a minha pastora Raquel. Um abraço, pastor Renato, pastora Raquel. Amanhã eu vou estar ministrando a escola dominical
Lá na É igreja do Pastor mesmo? Renato. Oh, Vamos estar lá. glória. Hoje o senhor também está por Hoje à aqui, noite né? vamos estar. Vamos estar aqui em O senhor- Boituva, É. dando uma palestra a respeito de angelologia. Uau! Pastor Alexandre. Uma Pastor oportunidade Alexandre. linda, viu? Perto do Arvão, Vila do Ginásio. Isso, diz que tem um IP muito lindo do lado da igreja dele. Tem. Olha, tem eu uma vou estar árvore lá. linda, fica ali na frente da casa do saudoso pastor João Agripino. Olha aí, que Todos de maravilha. Boituva conhecem o pastor João Agripino, essa igreja onde o senhor estará hoje à noite, dando essa aula lá sobre anjos. 2h30 de angelologia. Será bênção, viu? Mas vamos lá, o internauta deve estar pensando que eu estou fugindo, Não, né, o senhor da não frase. vai, porque ele falou que não precisa de Deus, e o senhor tem que provar isso dentro da Bíblia para mim, porque se não tiver base bíblica, aí já fica Olha complicado para quão mim. libertador é isto. Sim. Porque assim, quando nós lemos o Salmo 23, se eu entendo que o Senhor é meu pastor e estará presente, eu preciso compreender que eu não preciso de Deus. Porque o que é precisar de Deus? É o que está acontecendo com muitas pessoas hoje em dia. Está tudo bem? Não, igreja, pastor, para quê? Mas fiquei doente, pede oração lá na igreja. Pede teu pastor vir orar por mim. Opa, eu vou para a igreja porque eu estou enfermo. Principalmente se a enfermidade for terminal, as pessoas correm para a igreja porque elas estão precisando. Ficou tudo bem. Não preciso de Deus, tá tudo certo. Endividei. Preciso de Deus, deixa eu correr lá. Então eu percebi, descobri, isso foi libertador para minha vida, que eu não preciso de Deus. Eu dependo do meu Deus. Ai, que alívio. O Terrelim Cafiguilme me ensina a depender dele. Glória a Deus. Ele precisa estar presente em mim em todo momento, independente de como eu esteja. Ele precisa estar presente comigo. Se eu estiver bem, se eu estiver mal, se eu estiver enfermo, se eu estiver são, eu dependo do Deus que eu sirvo. Pastor Enéas, eu gelei aqui agora. Jesus, misericórdia. Eu a vida inteira digo, nós precisamos de Deus, você precisa desse Deus. Agora ele vem aqui, gente. No Resgatando Valores, falar que ele não precisa de Deus, até gelei, porque aí eu ia falar, pera um pouquinho, o senhor está equivocado. Ai, vocês acham que Jesus ia permitir chegar aqui para eu confrontar? Uau. Deus me livre, né? Glória a Deus. Mas eu não glória a Deus. preciso, eu dependo. E dependência, o que é depender de Deus? Meu Deus, todo momento. Eu não respiro sem esse Deus. Eu não tenho força nos meus músculos da mão para segurar uma taça para tomar água. Isso é depender de Deus para tudo. Então eu mudo a minha posição de falar, né? Que eu não só preciso, eu dependo de Deus. Uau, glória a Deus. Isso é lindo. Isso é Convenceu ela. transformador. Que bom, viu? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos. Saindo um pouquinho dos Salmos, eu preparei um outro texto aqui que Pode equivocadamente Equivocadamente. ouvimos muitos dizer. O Mateus capítulo 6, versículo 33. A maioria dos leitores vão dizer assim: o Senhor, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Já falei errado isso aí também. Não é assim que tá. Isso. Porque já pensou, se fosse todas as coisas vai ser acrescentada, então todas é todas, né? Agora vamos ler como é que se diz no texto. Tá onde, Mateus? Mateus 6 e 33. Vamos fazer uma exegese aqui. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas... Uau! Estas coisas. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Que eu aprendi a ler a Bíblia é isso. Assim, Uau! faça a pergunta dentro daquilo que Isto. você está lendo, que você mesmo vai achar as respostas, né? Nesse exemplo aqui. Buscai primeiro quem? O reino e a sua justiça. Que reino é esse? Aí, e todas estas coisas. Que coisas são estas que serão acrescentadas? Explica para nós. O que você acabou de fazer é aplicar uma regra da hermenêutica. Sim? Fazer perguntas ao texto, né?
Então, vamos fazer a exegese agora, vamos fazer a aplicação, Bora lá. né? Colocar na prática. Essas coisas, para mim entender que coisas são, eu preciso ler o contexto. Então, no contexto, que é outra regra da hermenêutica, né? Ler o contexto. Que são agora, os versículos acima, né? Anteriores e posteriores. Após. Isso. Quando eu leio os anteriores, eu vou ler ali o texto falando assim, olha, dê uma olhada para os passarinhos. Eles não trabalham, mas o Senhor os alimentam. Olhe para os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como eles. Aí ele vem o versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas. Se você fizer isto, não vai faltar comida e bebida na tua casa. Não vai faltar roupa e calçado para você. A gente não lembra do salmista, quando ele diz lá, ó, fui moço, hoje sou velho, E nunca vi justo, padecer justo, e mendigar. nem sua descendência mendigar. Porque se nós buscarmos o reino de Deus e sua justiça, essas coisas serão acrescentadas para nós. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Então, para entender o verso 33, você precisa começar a ler lá no verso 30. Isso. Aí você leu 30, 31, 32. Aí você chega no 33. E depois se desce mais os 3 versículos para você ter, então, essa clareza da palavra. Lendo e perguntando para você achar as respostas dela. Pastor, e que reino é esse? Porque hoje, claro que nosso maior público é um público cristão. Mas eu tenho aquelas 11% de pessoas que é neutra, né? Então, Sim. que reino é esse? Como eu busco, se ele está dizendo aqui, buscar primeiro o reino de Deus. Explica só um pouquinho, como eu busco esse reino, por favor. Vamos lá. Há um paralelo aqui, porque na questão desse reino, o versículo que nós lemos fala buscai. Se buscar é porque o reino não chegou ainda. Isso. Mas há textos da Bíblia que diz que o reino de Deus já está entre nós. Já está aí. Então, como eu entender isso? O reino, ele deve ser buscado ou ele já está entre nós? Será se é uma discordância? Não, não há isso no texto bíblico. O que nós precisamos entender é que quando eu digo que o reino está entre nós, é como eu me colocar como se eu fosse o embaixador, que a Bíblia nos chama assim, de Cristo nessa terra. Então, eu estou nessa terra, porque assim funciona nas embaixadas, né? Se nós compararmos aqui esta mesa linda aqui com o nosso país, com o Brasil, e dizer aqui que onde está a Bíblia, é a embaixada dos Estados Unidos, aqui dentro fica o embaixador dos Estados Unidos. Aqui é Brasil, mas os muros da embaixada dos Estados Unidos não é Brasil. Ali dentro é Estados Unidos. Sim. Ele está no Brasil, mas é Estados Unidos. Por isso que Cristo nos chamou de embaixadores dele. Meu Deus. Ou seja, eu estou aqui nessa terra, só que eu não sou daqui. Sabe uma pergunta que me fizeram um dia, missionária? Sim. Se eu acredito em ET. Um ufólogo me perguntou se eu acredito em extraterrestre. Eu falei assim, mas é lógico. O senhor acredita? Claro, eu disse ainda pra ele, eu sou um. Ai, grifa isso aí, por favor, porque ele disse que não ia causar polêmica, gente. Primeiro ele vem falar pra mim que não precisamos de Deus. Agora o senhor é ET. Por que o senhor chega nessa base, que o senhor é um ET? Porque o que é um eu não sou, extraterrestre? Olha que tu é. Eu estou nessa terra, mas eu não sou dela. Eu sou extra-terra. Assustador, não? Eu só estou aqui de passagem. Nós, a igreja, só está aqui de passagem. Né? Então nós somos extra-terra, mas estamos na terra. Né? Nós estamos aqui nessa terra como embaixadores, ou seja, o pedacinho do céu precisa ser o ambiente onde eu estou. Glória a minha a Deus. família precisa ser uma embaixada do céu. A minha igreja precisa ser uma embaixada do céu. O meu local de trabalho precisa ser uma embaixada do céu. Porque eu estou aqui, mas logo o meu presidente vai me chamar. Ó, sai aí da embaixada, vem para cá. Uau. Vem para a terra. Glória a Deus. Aleluia. Somos representante dele.
Ô pastor, mas o senhor falou que o senhor é um ET, mas o ET assusta as pessoas. ETs assusta. E nós somos representantes de Deus. Nós não podemos assustar. É que esse ET, como as pessoas, quem sabe, me imaginaram. Não, mas eu já entendi e compreendi. Mas eu preciso esclarecer isso aqui. Sim, eles há uma discussão muito profunda se existem vida em outros planetas, né? Mas quando eu não acho margem na Bíblia para citá-los ou para percebê-los, não concordamos, não falamos, melhor não eu não. acreditamos. Exatamente, Isso. porque eu não tenho comprovação, né, para esse fato. Então, vamos deixar para a NASA ficar aí tentando procurar. Então tá, o senhor é um ET na Terra. Fica difícil, a minha terra né? é o céu. Muito bem. Glória então, a Deus. Quando é que o reino de Deus está entre nós? Quando eu entendo que a minha casa, a minha família, onde eu estou, é uma embaixada do céu. Né? Ele já está entre nós. A paz que excede todo entendimento. Por isso que nós cumprimentamos a pessoa. Dê valor a isso, né? Com a paz do Senhor. Né? Porque você está entendendo que o reino de Deus está entre nós. É verdade. Mas Mateus 6,33 manda-nos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E é em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, buscar. Por quê? Aí, quando eu busco aqui, eu estou buscando o milênio, que é o reino de Cristo que está por vir. Quando eu busco o reino de Deus, eu estou clamando na minha alma, Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. O senhor vai chegar no Apocalipse. Estabeleça seu erro. seu reino. Jesus amado. Vamos. O senhor vai chegar até Apocalipse, Vamos gente. lá. Glória a Deus, é maravilhoso, né? E é surreal de uma forma tão assim simples, rindo, porque Jesus ele é feliz, eu acredito nisso, e nós conseguimos aqui demistificar textos pequenos, conhecidos por todos, mas talvez interpretados por muito poucas pessoas. E erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Maravilha. Vamos lá. Eu vou chegar no arrebatamento. Mas antes, eu tenho 2 textos também que é de curiosidade, bem citados. Vamos lá. Mateus 17, 20. Mateus 17. A maioria os citam assim. Mateus 17, 20. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, pedirá a este monte. E eu digo assim, mas aonde é que está escrito isso? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda é pequenininho assim. Quer dizer que se eu tiver fé deste tamanho, eu consigo fazer coisas grandes? Será que é assim que está no texto? Não, está assim não. Então leia por bondade. Não está assim não. No verso 20 do capítulo 17 do Evangelho de Mateus, diz assim: E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé, pois a verdade vos digo que, se tiverdes fé como... Uau! Como é uma comparação. Isso, uma metáfora. Uma palavra que muda todo o sentido do versículo do texto, porque como é uma comparação. Exato. Como um grão de mostarda, direis a este monte, passa dali para colar, e ele passará. Aí sim. Veja como é maravilhoso fazer exegese. Eu vejo seus olhos brilhar quando você está lendo. É porque eu amo essa palavra aqui. Glória a Deus. Citei ela inúmeras vezes errada e não tenho vergonha de falar, porque eu sou uma eterna aprendiz e nunca mais, em nome de Jesus, vou errar, não é? Olha, ele já vai chamar a atenção no começo do texto. Ele diz assim, ó, por causa da vossa pequenez, da vossa fé. Ele entende que a nossa fé é pequena. E ele já está nos confrontando ali. Eu não gosto de fé pequena. Ó, a pequenez da vossa fé. Eu me lembro de Pedro, quando estava lá no Mar da Galileia, né? Que os discípulos todos achando que eram discípulos. Os pregadores gostam de falar mal de Pedro, né? Fala de Pedro afundando, fala de Pedro nervoso. É porque as características de Pedro... Ele era muito forte, né? É por isso que eu acho que ele era bravo, né? Assim, um homem, né, que vai lá, arranca a orelha de Malco do nada. Ele era briguento, Deus. Mas eu acho que ele era briguento. Pense comigo. O mar não tinha se acalmado. Não tinha se acalmado. Ele não pediu assim, acalma o mar então e manda eu ir ter contigo. Não. Ele falou assim, se é o Senhor mesmo, se o Senhor é o
o que está presente, o Senhor do Terrilim Café Gimel, manda eu ir ter contigo. Vem. E ele começou a andar. Corajoso, né? O mar ainda estava bravio. Corajoso. O vento ainda era contrário. É interessante nesse mesmo texto que quando Jesus entra no barco, aí os discípulos começaram a louvar. Aí fica fácil, né? A tempestade tinha se acalmado. Mas Pedro vai. Só que Pedro, em um dado momento, começa a se afundar. Quando ele começa a afundar, olha Jesus repreendendo. Homem de pequena fé. Então, o texto sagrado deixa bem claro que Deus não gosta de fé pequena. Por causa da vossa pequenez da vossa fé. Ele já está corrigindo. Homens de pouca fé. Aí ele vai falar, agora, se você tiver fé, ele usa uma metáfora. Como um grão de mostarda. Não é do tamanho. Porque se for do tamanho de um grão de mostarda, você não vai fazer nada com ela. Mas se for como, ou seja, Deus conhece a nossa estrutura. Sim. Sabe que a nossa fé às vezes está abalada ali. Todavia, eu a tenho ainda que por pequena. Eu vou plantar essa fé na minha oração, eu vou à igreja, eu vou buscar o Senhor, eu vou jejuar, eu vou me esforçar ainda aqui. Glória o Senhor a Deus. vê essa nossa atitude e ele fala, opa, essa é a fé como um grão de mostarda. Quando plantada, dá a maior das hortaliças. Glória a Deus. Glória a Jesus. E a falta de fé, essas fés pequenas, impede de nós recebermos grandes vitórias. O escritor aos Hebreus, que talvez seja Paulo, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então nós precisamos alicerçar a nossa fé. E como que eu vou adquirir essa fé, pastor? Buscando ela primeiro, entendendo que ela é um fruto do Espírito. A propósito, Gálatas 5:22. Quando a Bíblia vai dizer lá, mas o fruto do Espírito é, e ele vai falar de 9 frutos, características, não fruto. 9 características. Porque alguém o entende como frutos, e diz lá, tem 9 frutos. Mas para ser 9 frutos, você precisa, lá o texto teria que estar escrito, mas os frutos do Espírito são. E o texto está escrito, mas o fruto do Espírito é. É um fruto só. Veja que isso faz a diferença. Porque já ouviu alguém Glória dizer assim, a Deus, vamos ler a Bíblia melhor, vamos estudar melhor. Você já viu alguém que diz assim, eu sou crente, mas meu facão não é. Sim. Eu tenho 8, aí ele acha que são 9 frutos. Eu tenho 9 frutos, só não tenho domínio próprio. Eu disse, não. O fruto é um só. Se o domínio próprio, que é um gomo desse fruto, eu gosto de exemplificar o fruto do Espírito como uma mexerica de 9 gomos. É um fruto só, que tem 9 gomos. Se um desse gomo estiver podre, o que vai acontecer com a fruta? Apodrece ela inteira. Então eu preciso entender que a fé, ela é um fruto. Ela também é um dom. Fé como fruto, ele está voltado mais para a questão de fidelidade, de confiança, né? Mas se a minha fé, que é um gomo desse fruto, está apodrecida, vai apodrecer todo o fruto. Então eu preciso cultivar os gomos desta fruta, para que a minha fé venha agradar ao Senhor. Ser acrescentada, né? Ser acrescentada. Glória a Deus. E a nossa fé também é acrescentada por ouvir a palavra de Deus. Isso, né? Isso é maravilhoso. Você puxou um gancho aí. Bem-aventurado aqueles que ouvem a minha palavra. Isso é maravilhoso. Porque a palavra vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos convidar as pessoas a ir à igreja. Dar oportunidades para que elas permaneçam na igreja. Para elas ouvirem. Nós, às vezes, costumamos chamar a igreja de hospital, mas quando tem um doente lá, a gente quer jogar ele para fora. Deixa ele lá, deixa ele cantar, deixa ele. Igreja não é céu. Eu sempre falo para os irmãos lá da igreja que eu pastoreio, em Jardinópolis. Igreja não é céu. É no céu que Jesus vai falar, opa, você tá bonitinho aí, mas aqui você não vai entrar não. Você canta no círculo de oração, você canta no grupo dos jovens, você é pastor, mas aqui não. Então, igreja não é céu. A gente precisa entender que igreja é hospital, é lugar dos doentes.
Mas infelizmente o que a maioria está fazendo hoje é Ao pegando o contrário. doente, não, você não pode cantar aqui, você não pode sair para lá e tal. E nisso a pessoa se afasta da igreja. E como que ela vai ouvir? Como que ela vai ouvir a palavra? Né? Se a fé vem pelo ouvir, deixa ela lá. Hoje ele está desviado, mas a palavra tem poder. Glória a Deus. A Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus. Transformado. E aí nós vamos fazer culto para nós mesmos? Não, mas é o que está quase acontecendo. Vamos né? fazer Em culto para nós todas as mesmos? Não, igrejas. deixa o pecador lá. Aí ele gosta de cantar, deixa ele cantar. Igreja não é céu. Igreja não é céu. Falando Forte de isso, culto hein? de igreja, Forte isso que o senhor falou aí. falando de culto de igreja, desmistificar um equívoco. Vamos lá nos equívocos. Quem é que nunca ouviu um pastor ou um dirigente de um culto, aquele culto que choveu demais, vem pouquinha gente na igreja por causa da chuva, aí a pérola é lançada. Irmãos, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Ai, quase um monte de gente fala isso. Nos ar livres, né? Às vezes vai 3, 4 pessoas no ar livre. O importante é que Jesus está aqui, porque está escrito, onde estiver 2 ou 3. Está Explica isso escrito. pra O nós. texto está escrito em Mateus 18, Mateus 18 e 20. e 20. Mas quando o texto está escrito que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio, será que se eu aplicar a regra da hermenêutica, ler o contexto, ele vai exemplificar para mim exatamente isso, que onde tiver pouquinha gente, quando tiver pouquinha gente num culto, não é esse a ideia do contexto. A ideia é da correção de um irmão que pecou. Se o teu irmão pecar contra ti, o início do contexto vai dizer, vai tu sozinho lá, conversa com teu irmão. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se não, leve 2 ou 3 testemunhas. Porque pela palavra dessas testemunhas, a palavra vai se firmar. Vai se estabelecer. Se ele não ouvir, traz para a igreja. Isso. Ele vai dando as diretrizes ali. Isso. Se a igreja, ele também não ouvir a igreja, considera ele como um fariseu e um publicano. Aí tem o versículo que antecede, que esse versículo 20, que ele vai dar mais uma ideia de um contexto ali. A senhora pode ler por bondade? O 20. O 19. O 19. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirdes, ser-lhe-eis concedida por meu Pai, que estás nos céus. O Muito 20. bem. Aí que vem onde estiver 2 ou 3, né? Isso. Então tá, ó, se no 19 ele diz que se 2 ou 3 concordar na terra vai ser concordado no céu, qual é o contexto do 20? Que quando nós estamos reunidos com 1 ou 2 testemunhas para tratar um caso de um irmão, ou quando eu estou concordando com algo junto com outro irmão, com 2 ou 3 pessoas juntos, Deus está no meio. Esse é o contexto e não para quando tiver pouquinha gente nos cultos. É verdade. Porque onde estiverdes 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles, que são da pessoa e as suas testemunhas. Exatamente. É um contexto que às vezes nós tiramos esse versículo, isolamos ele e aplicamos para um culto que tem pouquinha gente na igreja. E não é esse o sentido. Por isso que eu amo hermenêutica e exegese. Deveria ser lei dentro das igrejas. Principalmente verdade. para os grandes líderes, grandes homens e mulheres que estão de linha de frente, a qual os seus liderados se espelham nele, se espelham nela. É verdade. Porque Eu tenho, missionária, uma apostila que é um croquis de um livro que eu quero lançar esse ano ainda. Uau! Que é dentro dessa ideia de hermenêutica e exegese. Porque isso é uma necessidade tremenda. Uma necessidade tremenda para a igreja. Interpretar o texto da Bíblia assim como ele o é. Né? Isso é maravilhoso. E a mente da pessoa abre, né? A gente fica assim, a palavra ela esclarece aquilo que é certo e aquilo que não está certo. Ó, é certo e aquilo que não está certo. É verdade, é verdade.
Vamos entrar para a quinta curiosidade bíblica, que é aqui que vai pegar um pouquinho, só que ele só vai começar, tá bom? Ele virá outro dia aqui aplicar dentro do Apocalipse sobre essa palavra do arrebatamento, né? Que a pergunta é para ele nos contar aqui, dar uma pincelada. O dia dele está muito corrido, isso aqui não estava nos planos dele, nem no meu, mas eu creio que estava nos planos do Senhor, porque Deus permitiu esse momento e ele vai dar uma entrada sobre o arrebatamento, porque o arrebatamento, ele vai ensinar também a palavra arrebatamento, né? Porque muitas vezes pessoas falam e nem sabem o que é o arrebatamento e que está pertinho de acontecer. Ó, pode acontecer hoje. Uau! Nós pode nem chegar até a noite. Nós que estamos em Cristo, esperamos Ele hoje, agora, nesse momento. Pode ser que nem termine esse podcast. Então, Uau. eu posso ser arrebatada a qualquer momento. Eu quero ser arrebatada junto com todos. Glória a Deus. Eu quero para que esse dia eu esteja lá. Mas e se Deus quiser me levar antes? Eu fui arrebatada, entendeu? Ai, fala para mim, pastor, por favor. Vamos lá. Vou desmistificar mais uma frase aqui. Bora. O arrebatamento será num abrir e fechar de olhos. É o que a gente ouve sempre, né? Aonde é que está escrito isto? Não é na Bíblia. Não. Não tem no texto sagrado que o arrebatamento será no abrir e fechar de olhos. Vamos lá. Primeiro entender, então, o significado da palavra arrebatamento. Arrebatamento significa rápido, tirado com força. Isso. Então, é óbvio que será algo rápido. Será algo, com toda certeza, muito rápido. Numa conversa em off aqui, Foi. a senhora citou um texto de como um relâmpago, Como né? um relâmpago. Será como um relâmpago. Ele Um sai relâmpago do Ocidente e se pós no Oriente. Ou no Isso, Oriente se pós no isso. Ocidente. Do Oriente ao Ocidente. Imagine isso. É muito rápido. E você não consegue olhar, não sei, esses grandes estudiosos que ficam horas ali para tentar, né? Se a gente medir na nossa imaginação, esse relâmpago não é muito mais rápido que um abrir e fechar de olhos? Eu Imagina, acredito que sim, porque o Olha a fechar do distância. olho para de um para o outro também muda de tempo. né? Então, assim, eu não estou dizendo que o arrebatamento não será rápido. A Bíblia é bem clara, até pela etimologia da própria palavra. Mas a frase, o arrebatamento será num abrir e fechar de olhos, não está na Bíblia. Como está? O que temos lá, que é paralelo ao arrebatamento? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e o versículo 52. É esse texto que vai falar da questão do abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e o 52. Posso Leia, ler? por bondade. Eis que vos digo um mistério. 2 pontos. Já está dizendo que é um mistério. Olha que lindo, hein? Eis É mistério. É mistério. Nem todos dormiremos, que é a morte individual, né? Mas transformados seremos todos. 52, que aí é uma vírgula, né? Não é um ponto final, o É uma versículo vírgula, continua. Percebe isso? É importantíssimo, né? Uma vírgula e já pula para o A 52. frase ainda não vai como- continuar no 52. Uau! Eu vou reler, tá? Aham. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, Uau. ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Missionária Zilda. Olha, isso é o evangelho. Não é só uma leitura. Nessa leitura nós já compreendemos, né? Qual é o mistério? Nem todos morreremos. Eu digo lá na congregação que eu pastoreio, que o hino 469, quando a angelical trombeta neste mundo estrugir. É o hino mais lindo da harpa. Eu amo cantar esse hino em mi menor. É lindo demais. Jesus chamar.
Eu digo para eles, olha, aproveite cantar agora no culto. Porque se eu fosse morrer no meu velório, esse louvor é o que seria cantado. Mas como existe a possibilidade desse mistério aí que Paulo falou, que nem todos morreremos, eu quero me incluir nesse. Então eu não vou morrer, não. Eu quero ficar aqui pro arrebatamento. Eu também quero. Imagina que privilégio, né? Ai, meu Deus. Agora, aí ele vai tratar dos que morreram. Aí ele diz assim, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Então, o que será num abrir e fechar de olhos, segundo a Bíblia? A transformação desse corpo, de um corpo corruptível para um incorruptível. Por conta desses equívocos, até louvores da harpa cristã foram escritos de formas equivocadas. Vamos lá. Tantos como a areia da praia. Um hino bonito da harpa. Só que quando você vai para o texto da Bíblia, o tantos como a areia da praia citado ali é de Gog e Magog, quando o diabo é solto após o milênio, por um pouco espaço de tempo, e ele vai enganar ainda por esse pouco espaço de tempo Gog e Magog, que serão tantos como a areia da praia. Percebe? Então, valorizar essas questões que são simples, mas que nenhuma leitura já se percebe o contexto, vai fazer nós evitarmos esses equívocos de falar algo que a Bíblia não está falando. Né? Isso é muito importante aí. E dentro do ramo do arrebatamento, nós precisamos entender que ele sim tem linhas teológicas, né? Sim. Diferenciadas. Então, dentro dessas linhas, você tem o pré-tribulacionista, que somos nós, que acreditamos que o arrebatamento se dará antes, né, da grande tribulação. Tem o pós-tribulacionista, que acredita que o arrebatamento, que nós vamos passar pela grande tribulação e que o arrebatamento é depois. E tem os mid-tribulacionistas, que acredita que o Senhor virá no meio da grande tribulação. Nossa, né? Nós queríamos ter umas 3 horas para o senhor explicar só isso aí, pós, pré e pós. Uau, é muito bom. Mas glória a Deus, pastor Enéas, que o senhor tirou muitas dúvidas aqui. Eu que agradeço. Sobre curiosidade bíblica. Agradeço muito. Pena que o nosso tempo está chegando aqui, mas Deus vai preparar outro momento, né? Hoje foi só assim para provar. Provar não. A gente não precisa provar nada para ninguém. Nós já estamos aprovados pelo Pai, pelo Eterno, e que o servo, porque no Senhor somos todos servos, glória a Deus, entende daquilo que está falando e aplicando aqui. Estou muito feliz, muito agradecida. Gratidão. E eu fico a Deus pela vida do Senhor, da sua família. Não a conheço, a tua esposa, mas manda lá para ela um abraço, um carinho, a nossa irmã Daniele, tá bom? E em outro momento o Senhor vai preparar da gente se encontrar, né? Conversar. Vou lá pro Paraná, gente. Vamos lá. Coisa boa. Vamos comer picanha na Argentina, missionária. Já pensou? Hein, eu sou carnívora, vou avisando aí. Enfim, gente, mas comente e compartilhe. Ficou com dúvida? Quer saber mais alguma coisa referente ao arrebatamento, que ele parou aqui? Ele coloca uma vírgula hoje. Se aprova Deus e não vir nos arrebatar, ele voltará aqui no Resgatando Valores, resgatar essas informações que está à altura de todos. Isso não tem que ser pastor, tem que ser missionário, tem que ser... Não, está aqui. É só ler. Pedir ao Espírito Santo a interpretação e entendimento, que você consegue também entender um pouquinho, porque eu não entendo quase nada, mas o pouquinho que o Espírito Santo permite eu conhecer faz eu desviar do mal, faz eu não acreditar naquilo que não está na palavra de Deus. O senhor quer fazer algum agradecimento? Pastor Enéas, o senhor fica muito à vontade e eu gostaria que o senhor orasse, tá bom? Amém. Orasse por essas pessoas, para que o Espírito Santo abrisse a nossa mente para entendermos melhor esta palavra e não só ler, estudar ela, meditar nela dia e noite. Pega um texto, leia esse texto, memorize, vai memorizando, passa uma semana com aquele texto. Gente, isso é libertador. Glória a Deus. Missionária, eu
creio piamente que estar aqui é por misericórdia e graça. Graças a Deus. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, tá? Amém. Desse convite que seu esposo, você me fez. Eu estou muito grato ao Senhor por essa oportunidade. E eu creio que isso aqui já fazia plano, né, da história que Deus escreveu para a nossa vida. Glória Então, estar no Resgatando Valores hoje, para mim, é um grande privilégio. Glória E eu a quero Deus. lhe agradecer por essa oportunidade, tá? Querendo Deus, estaremos aqui outras vezes. Com certeza. Quem sabe trazendo o livro dentro desses temas que falamos aqui, terá O outras senhor vai lançar, também. né? Vou Já lançar está ele em esse ano, se preparação? Deus quiser. Uhum. E Será que no Resgatando Valores, esse lançamento em nome de Jesus? Glória a Deus. Eu sou um pouco ousada. amém. Depois eu oro sobre a minha ousadia. Lembra de Elias que falava? Isso. Então, às vezes eu sou um pouco ousada e Deus sempre aprova. Ele nem falou nada, mas vai ser lançado aqui em nome de Jesus. Maravilha. Amém. Glória a Eu Deus. agradeço por essa oportunidade, tá? E aproveitar e deixar aqui os meus contatos, Sim, né? fica à Passar vontade. aqui o meu Instagram, Facebook, Enéas Alcântara, tá? Tanto no Instagram quanto no Facebook, Enéas Alcântara. Deixar também meu telefone pessoal, DDD é 11, saí daqui de São Paulo, DDD é 11 94452 6379. Bom, entre em contato com a gente e será uma bênção, tá? O senhor sabe da atendendo. gravidade, né? O senhor deixou seu celular aí, não sei se é a sua diretoria que vai atender, sua esposa ou o senhor, mas o pessoal liga. Amém. E pode ligar, porque foi ele que deu, então tá tudo certo. Na descrição desse vídeo, colocaremos ali o Instagram do pastor Enéas. Se você tem alguma outra curiosidade, tem desejo de saber um pouco mais do assunto, entre em contato no tempo que ele puder, ele vai lhe responder e você será abençoado. Porque a maior alegria daquele que é salvo em Jesus é apresentar o Salvador. Tá bom? Glória a Deus. Pode Ainda orar. há tempo, deixar um abraço aqui aos meus alunos de teologia lá do campo de Medianeira. Um abraço a todos eles. E iremos orar. Agradecer a Deus por esse momento lindo que passamos aqui. E foi tão rápido, né? Ao passo que eu ensino, eu também vou aprendendo. Eu E isso também. é glorioso. É verdade. Né? É verdade. Oremos então. Senhor Deus e Pai, Sim, minha Jesus. gratidão Muito por obrigada. este momento tão glorioso que o Senhor nos deu a oportunidade de estar participando. Que vidas Graças que a Deus. estão sendo abençoadas por esta palavra possam ser incentivados a amar ainda mais a tua palavra, a se dedicar à leitura, a se dedicar, ó Deus, a fazer a hermenêutica e exegese dos textos sagrados, sempre buscando não a revelação, mas a inspiração do Senhor. Que o teu Espírito Santo seja a nossa companhia todos os dias. Que a graça do Senhor possa estar sobre este canal, sobre o Resgatando Valores, Obrigada, sobre a Jesus. missionária Zilda de Araújo. Pai querido, que o Senhor o envolva ainda mais com a tua graça e com a tua misericórdia, que não tem fim e que são nova a cada manhã. Assim eu oro, lhe agradecendo em o nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, pastor Glória a Enéas. Deus. Abençoe. Que o Senhor Jesus continue lhe abençoando poderosamente, poderosamente. E nós aqui do Resgatando Valores termina esse podcast com o nosso coração desse tamanho, cheio de gratidão a esse eterno Deus que faz por mim, faz por você todos os dias. E o que ele faz? Aquilo que a terra não pode fazer. Paz, alegria, amor, comunhão, fé, coragem. Isso só tem no céu. Nós não conseguimos entrar no supermercado e falar: tem 1 quilo de fé para vender? Não tem. Isso vem dele. Então ele está fazendo por nós e por nós. Só nós acreditarmos. E eu termino aqui dizendo essa fala poderosa. Enquanto eu confio, Senhor Jesus faz. Recebam todos o meu carinho, meu abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.